Fala galera, a gente está começando aqui mais um Vitral Podcast. Esse episódio a gente vai receber aqui um convidado muito legal. Sim. E o meu nome é Bruno Santana e eu tô aqui com meu amigo Madison Barreto. É muito engraçado essa parte de apresentações, cara. Eu sempre fico constrangido. Você quer definir porque eu isso? sou o Madison Barreto. Exatamente. Às vezes eu fico pensando se eu vou falar também e a gente fala junto, né? Igual a gente fez no primeiro. Nossa, é muito tosco. A gente tá aprendendo. Será que lá pelo 100 a gente aprendeu isso? Não sei. Mas, cara, todo podcast que eu escuto, essa parte dos nomes é meio feio. É meio feio, né? O negócio flui depois. Mas, enfim. Galera, esse já é mais um Vitral Podcast. Não vamos falar números pra não nos comprometer. É verdade. Porque a gente sempre erra o número que a gente tá falando do episódio. E isso pode acontecer porque tem algumas pessoas nos apoiando também. Verdade. E a gente quer te convidar a nos apoiar o Vitral Podcast. Se você tá gostando do nosso conteúdo, você pode apoiar de algumas formas. Uma é curtindo, compartilhando, essas coisas todas que youtubers e influencers digitais pedem. Ativa indicando para os amigos, ativar sininho, inscrever esses negócios aí. E outra forma é nos apoiar também financeiramente. Você pode fazer de algumas formas. Fazendo um Pix pra gente aqui no canto da tela, eu acho que é esse canto aqui mesmo. Tem o QR Code que você pode fazer um Pix de qualquer valor para patrocinar o Vitral Podcast. E aí tem também o código do Pix, que é um e-mail nosso, apoievitral@gmail.com. E você também pode apoiar a gente com sua empresa, isso mesmo. Aí a sua marca vai ser divulgada aqui pra gente. Vamos botar sua marca aqui na nossa tela. Vamos botar aí o que você tiver pra gente divulgar, né? Aqui, colocamos aqui na descrição, enfim. Então você pode ser um anunciante aqui dentro do Vitral e assim apoiar essa causa, né? Apoiar pessoas que estão conversando sobre cultura, sobre arte, sobre fé aqui através dessa plataforma. É isso. É isso. Já vou emendar aqui, conversando e apresentando o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Lemos. Falei seu nome antes de você, então não vale se apresentar falando só. Eu sou o Fábio. E ele é um cara que eu pude conhecer já há alguns anos, mas a gente conversou tipo 2 vezes. Foi, enfim, verdade. Se apresente, Fábio. O que justifica a sua presença nesse podcast? Bom, sou o Fábio Lemos. Perfeito. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Receber o convite de vocês. Não esperava de jeito nenhum, né? Porque eu falei, meu Deus, eu, né? O menor da casa de meus pais, estando aqui. Mas é muito prazeroso mesmo poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida nossa, na cultura aí, né? Então, eu vim de interior. Trabalhava com dança lá, eu era líder de coreografia de adolescentes. Amava adolescentes. Adolescentes é a melhor coisa que eu trabalhei. Interior, qual cidade? Abaeté, Minas Gerais. Abaeté. Sim. Isso. Legal. E aí eu me mudei aqui para Belo Horizonte em 2009, porque eu sou empregado público. Aí eu vim para cá. Uhum. E aí eu não parei, né, dentro dessas questões artísticas aí na igreja. Eu continuei com a dança, que inclusive é uma paixão que eu tenho. Mas, né, o tempo e o próprio Deus mesmo, acredito, foi me levando aí para o teatro, né? Onde eu comecei fazendo um figurino para um grupo. E aí, num dia, num ensaio, estava distribuindo papéis. O figurinista estava lá, precisava de um personagem, porque não tinha um ator. Uhum. E aí, convidaram o estilista para fazer Que legal. o personagem. Sem saber de nada do que estava acontecendo, eu aceitei o papel, né? Não sabia o desafio. Era o primeiro espetáculo do grupo Ora Pro Nobis. E além de ser o primeiro espetáculo, era um espetáculo que ainda contava com 2 horas e 10 minutos de espetáculo. Então era algo assim, grande, né? 2 horas e... 2 horas. Caraca. 2 horas e 10 minutos que deu no dia. E aí foi um sucesso, assim, foi muito relevante no teatro, na igreja, né, onde eu pertenço, que é a Lagoinha. E graças a Deus, assim, deu muito certo. Embora depois, com o tempo, eu fui descobrindo que atuar não era para mim, né? Eu comecei a descobrir os bastidores, mas aí a gente... Que legal. Né, vai mas e aí, você falou que você foi o estilista ali fazendo os figurinos. Eu queria saber o que você estudou da vida, formações ou cursos, enfim,
que você é oficialmente? Assim, que você faz muitas coisas, né? Faço muitas coisas. Mas diz aí. Além de empregado público, que é a minha primeira fonte de renda, porque, na verdade, o resto é tudo mesmo, né, num trabalho, um coração missionário. Sim. A gente sabe. Sou figurinista, já atuei, mas atualmente eu trabalho mais com a direção e dramaturgia. Dou aulas de teatro, né, história do teatro e teatralidade bíblica, né, que a gente provavelmente vai falar aqui no decorrer do podcast, o que se trata, né, essa teatralidade bíblica, que é uma pesquisa que eu fiz. Na área de moda, eu cheguei a fazer alguns trabalhos aqui quando eu vim para Belo Horizonte, porque assim que eu cheguei em Belo Horizonte, eu comecei a fazer... Eu já vim formado em administração. Então, eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu fiz uma pós-graduação, além de cursos livres, em design de moda. Que legal. E depois eu fiz história da arte, atualmente eu faço história. Né? História da arte é graduação ou pós? Ou quê? Pós-graduação. Uma pós. Isso. Agora a história eu faço licenciatura. Então, trabalhando sempre com essa questão de moda, design, lá no interior eu já fazia os figurinos para o grupo o qual eu pertencia. Então aqui eu continuei com isso, até mesmo porque eu vim para Belo Horizonte com a intenção de trabalhar definitivamente 100%, integralmente com moda. E trabalhei em alguns momentos com moda, fui freelancer várias vezes, principalmente com ilustração, croquis, desenhos de moda. Eu tava fuçando, desculpa te interromper, né? Sou tipo Faustão aqui. Mas eu dei uma passeada no seu Instagram e tem alguns desenhos mesmo de moda lá, de alguns vestidos e tal. Isso, num perfil antigo, né, que eu tinha feito, que já tá parado assim, já tem mais de um ano, né? Porque realmente eu parei um pouco mesmo de desenhar e de criar desenhando. Porque o que aconteceu? Com o tempo que eu fui me inserindo no teatro, e eu comecei a fazer a cenografia, o figurino, a dramaturgia, a direção, tudo. Eu comecei a não desenhar mais, porque como era eu mesmo que criava os figurinos, eu não precisava de ficar detalhando muito bem aquilo que eu iria fazer mesmo, né? Você mesmo que costura? Alguns eu cheguei a costurar, a maioria não. Às vezes eu prefiro terceirizar a costura. Aí, no caso, sim, eu entro com um desenho, mas ainda assim, na costureira, eu entro com um desenho técnico, né? Não entra com um desenho que você viu lá no Instagram, que é uma ilustração de moda, que é algo bem mais artístico. É só um esboço que você faz, né? Para a costureira é um desenho técnico, todo reto, todo, vamos dizer assim, 2D. Sim, né? Entendi. E aí eu fazia esses desenhos técnicos para a costureira, enfim, que era uma só. E aí, por ele mesmo, ela ia desenvolvendo. E é claro, como eu estava ali desenvolvendo as peças para os espetáculos, então acabava que eu acompanhava muito de perto o que estava acontecendo. Então, com isso, consequentemente, eu fui parando um pouco de trabalhar com o desenho. E, consequentemente, também, quando eu comecei a entrar muito mais fundo nessa questão da ilustração de moda, no secular, eu comecei a perceber um mundo que, assim, era muito instável. Como assim? Instável no sentido de empregabilidade mesmo, né? Tá. Hoje você é contratado, amanhã não sei. Sim. E como eu sou empregado público, então eu tenho umas garantias que um serviço, um trabalho freelancer não me daria. Então acabou que eu também fui deixando um pouco, não sendo mais a minha prioridade em trabalhar exclusivamente com moda. É uma área que eu gosto muito, pesquisei muito, bastante, principalmente... Né, trazendo até um pouco da questão da história da moda, né? Eu já fui também pesquisando muito sobre história da moda, porque eu vi um pouco disso na pós-graduação e eu já vinha estudando isso por mim mesmo, por iniciativa própria. A história da moda, ela linka completamente com a questão do figurino. Foi aí que eu fui parar no figurino, porque para você fazer um figurino, é necessário você pesquisar a história da moda, principalmente se você vai trabalhar com figurino histórico e realista, né? Então, acabou que nunca... Embora eu tirei um pouquinho dessa questão do desenho, da moda e tudo, ainda assim eu trabalho quando vem o figurino, né? Não, como se diz, não sai ainda de mim isso ainda. Mas aí eu comecei, na questão da moda foi assim, eu me formei em design de moda, eu sou designer de moda, mas como um atuante no mercado da moda atualmente, ainda não. Se o senhor tiver algo para mim nessa área, amém. E, deixa eu perguntar uma coisa que eu achei interessante, porque você falou que fez administração. Sim. E como é que foi esse caminho, assim?
tem essa coisa artística, né? Para muitas pessoas isso está bem distante, né? Assim, a administração, a arte, teve alguma coisa nesse meio aí? Teve um conflito ou não? Como é que foi isso, assim? Não necessariamente, porque o que acontece? Quando eu fiz administração, eu fiz mesmo pela oportunidade mesmo, de estar, né, na minha cidade, de na época não ter condições de vir para cá, para Belo Horizonte. Então eu acabei fazendo lá por oportunidade mesmo. Porque eu falei, bom, a oportunidade é essa, eu vou fazer, né, de acordo com essa oportunidade. Quando eu vim para Belo Horizonte, a minha intenção era trabalhar com gestão de moda. Então eu pensei em linkar. Lá no interior, a paixão pela criação de moda e tudo isso sempre esteve e está ainda muito latente em mim ainda. Mas eu pensei, bom, para aproveitar melhor o curso que eu já tenho, a minha formação, então vou trabalhar com gestão de moda. Só que acabou que o curso mesmo de gestão de moda na época não formou turma. Eu entrei no design de moda, que era a parte mais da criação e conceituação. E aí eu fui abraçando essas causas, né, essas oportunidades aí. Mas dá para linkar bem. Sim, legal. Às vezes tudo isso que parece meio exatas, assim, né? Parece muito distante, mas é legal porque às vezes tem esses links de a coisa que, sei lá, um curso que faz a coisa acontecer, né? Sim. Tipo assim, eu imagino que seja isso, tipo assim, essa área de, você falou administração, de design de moda, é isso? Isso. Na verdade, às vezes eu brinco, eu falo assim, que eu fico me transitando em vários lugares, nos territórios, e eu acho que eu me transito até bem. Legal. Porque eu trabalho nessa questão das exatas e humanas. Sim. Para mim são duas coisas assim que eu particularmente não tenho muito bem definido separadamente. Assim, também, que bom, sabe? Que eu bom, gosto. Porque eu fiz engenharia, tá? Eu tô falando isso porque eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia elétrica, inclusive, né? Com engenharia pesada. Mas assim, cara, não é o meu rolê, sabe? Essa é a parada, né? Eu acho interessante, acho lindo, não sei o quê, mas não é a minha parada. E eu vejo que, às vezes, é muito difícil. Eu ficava o tempo inteiro tentando conciliar essas duas coisas e eu não conseguia, assim, sabe? Sim, talvez a maior luta que eu tenho hoje em transitar por essas duas áreas é porque eu sou uma pessoa extremamente metódica. Então, para tudo... Ajuda. A gente se identifica. Aí, ó, vocês dois. Então, para tudo que eu vou fazer, então tem esse lado metódico do cálculo, de ver, sabe, tá certinho aqui. Então, por um lado, assim, me atrapalha um pouco, porque me atrasa muito nos processos, né, por ser metódico demais. Inclusive, assim, às vezes... Tamo junto. Mas eu não sou metódico e atraso tudo também. E aí? Nossa, às vezes, assim, isso? É uma coisa que só eu vou ler, só eu vou ter acesso. É um perfeccionismo, assim, é isso? Também, chega a esse ponto. Não, isso eu também confesso sou o pecado. Mas... Perfeito. Mas é isso, eu, né, transito por essas áreas e sempre, né, no caso, o lado cristão, né, vai falando, né, latente em nós. Eu deixo o Senhor me usando nessas áreas, né? Eu creio que Ele vai me levando e me conduzindo e vai abrindo os caminhos aí na minha mente também. Legal. Ou então, eu queria entrar nessa parte aí da moda primeiro, que eu sou muito curioso, assim, dessa área e eu ainda não tive acesso a muito conhecimento sobre isso, principalmente eu ainda não vi tanta gente falando no sentido um pouco mais filosófico sobre moda, por exemplo. Tem uma frase da minha mãe, aqui eu vou fazer uma paráfrase, né? Eu não lembro exatamente o que ela disse. Foi um dia que a gente estava conversando e ela falou mais ou menos isso. Nós somos mais nós mesmos vestidos do que pelados. Sabe? Você é mais você mesmo com uma roupa específica, com alguma roupa, do que nu. Porque é como se você fosse mais nu quando você está vestido do que quando você está pelado. Porque... a roupa, ela te imprime alguma personalidade, ela expressa algumas coisas de quem você é, entende? Você sabe algumas coisas da pessoa pela forma como ela está vestida. Eu me expresso vestido, enfim. Você concorda com isso? O que você acrescenta dessa discussão? Em partes eu concordo. Olha só que interessante. Inclusive, é uma das aulas que eu dou numa escola, uma escola de adoração bíblica, EAB, uma amiga minha, pastora Priscila Tomé. Eu dou aula de teatralidade bíblica nessa escola e linguagem das roupas. Eu tenho 2 disciplinas lá. E na linguagem das roupas eu falo exatamente sobre essa questão da identidade, né, de você realmente, do que você transmite, né? E olha só que interessante, eu falo que tanto a minha carreira teatral quanto a minha carreira de moda, ela transita em um versículo. As duas carreiras, elas se
vamos dizer assim, elas se aglutinam em uma palavra, que é Gênesis 3:21. Quando o Senhor ele faz vestes de pele para Adão e Eva. Né? Uhum. Primeiro, na questão da moda, né? Porque depois a gente vai entrar na teatralidade. A questão da moda, Gênesis 3:21, para mim revela o seguinte. Bom, acredito que já talvez seja para alguns até um clichê. Aquela questão de que, né, Adão e Eva pecaram, fizeram roupas de folhas e tudo, se esconderam, tal. O Senhor foi lá, providenciou por meio de um sacrifício as roupas de pele. A gente sabe que essas roupas de pele, esse sacrifício que aconteceu, foi o primeiro sacrifício, né, que aconteceu e que ele remetia a Cristo. Sim. Né? Porque Cristo é aquele que nos reveste. Né? Então, na verdade, o sacrifício ali, o vestir Adão e Eva de peles, era, na verdade, um plano de redenção sendo materializado. Então, eu digo assim, que se hoje a gente usa roupa, por quê? Porque Adão e Eva pecaram e fizeram para si roupas de folhas, mas houve uma nova roupagem, uma nova identidade, uma nova, vamos dizer assim, um novo reflexo, o qual nós precisamos passar, que é o quê? É a imagem de Cristo. Né? Porque, posto que o sacrifício, as roupas que Deus fez para Adão e Eva, vieram de um sacrifício, o qual remetia a Cristo, e o Senhor ele cobriu Adão e Eva com esse sacrifício que remetia a Cristo, então o que nós vestimos precisa também carregar essa imagem de Cristo. Né? Então, quando você trabalha a questão da moda, trazendo isso para hoje, a nossa contemporaneidade, é muito interessante você pensar que, apesar de ser no Éden, né, algo há milênios, ainda é presente. Né? Porque nós hoje precisamos disso, nós precisamos transmitir Cristo. E uma das formas de transmitir Cristo é através das nossas roupas, porque a nossa roupa fala. Né? Um exemplo, uniformes. Você conhece, por exemplo, um policial pela roupa que ele usa. Você identifica, por exemplo, um médico pela roupa que ele usa. Você, então, identifica arquétipos pelas roupas que usam. E você consegue também identificar estilos, um estilo mais dramático, um estilo mais criativo, um estilo mais esportivo, ou um estilo mais conservador, pelas roupas que usam. Né? Principalmente hoje no mundo de imagem que a gente vive, né? Hoje é muita imagem. Então, a primeira coisa que as pessoas veem em nós não é nem o que a gente fala. Né? É o que as pessoas veem primeiro a nossa imagem. E quando elas veem a nossa imagem, elas já fazem assim, uma leitura. Né? Talvez ali em milésimos de segundos qualquer um já consegue fazer uma leitura de alguém, né? Pelas roupas que veste. Então, quando você pega essa linguagem das roupas e você pensa exatamente em o que essa pessoa está transmitindo, você, na verdade, está lendo essa pessoa. Né? E aí a gente vai lá para Paulo, quando ele fala que nós somos cartas, né? Onde as pessoas nos leem o tempo todo. Então, aí eu pergunto, né? O que as pessoas têm lido em nós antes mesmo da gente abrir a nossa boca, antes mesmo da gente fazer alguma coisa. Né? O que essas pessoas têm lido em nós? E elas vão ler onde? Elas vão ler também através da nossa indumentária, da nossa roupa. E essa roupa, eu acredito, ela precisa refletir essa imagem de Cristo, né? Que já foi o modelo que o Senhor traçou para nós lá no Éden. Né? É isso. Uma bela resposta, né? Você quer perguntar alguma coisa, Bruno? Não, eu ia falar que assim, é legal a gente falar sobre... Porque a gente está na moda, porque a gente está falando sobre cultura aqui. Falando sobre cultura, né? O podcast é basicamente sobre isso. Mas aí a gente fala muito sobre música, geralmente, né? Por causa da minha área, e fala sobre poesia, né? Às vezes, assim, por causa do Madison. Mas tem algumas outras áreas que são tão importantes quanto, né? E que às vezes a gente não fala muito. E eu acho que a moda é uma dessas, né? O teatro também. A gente está falando aqui sobre áreas que são meio que marginais da cultura, digamos assim, principalmente na igreja, né? Sim. Coisas que a gente não fala sobre, assim, basicamente, né? A música, geralmente, a gente fala bastante, né? Aí a gente falou aqui outro dia sobre literatura, né? Que aí é um pouco mais lá, aí tem a literatura, não sei o quê, que é mais lá longe ainda. E eu acho que a moda também, talvez dessa forma um pouco mais profunda, né? Sim, sim. Seja pouco falado também. É mais falado, talvez, o
o que não se pode vestir. Sim. Não use tal roupa, assim, principalmente no meio evangélico, assim, de não use boné na igreja, por exemplo. Sim. Ou códigos, não use uma roupa vulgar para as mulheres, assim, não use, sei lá, uma mini saia muito curta, enfim. Do que pensar mesmo a moda como toda a construção de identidade. E, enfim, você ainda está no meio da sua fala, da sua pergunta. Fala. Não, mas é isso. É porque assim, eu acho legal a gente falar sobre isso por causa disso. E eu acho que a moda, eu mesmo, eu penso muito pouco sobre isso muitas vezes, né? E eu acho que... E aí, quando eu ouço algo assim, eu fico pensando assim, poxa, a gente devia pensar mais realmente sobre isso. Mas talvez não desse lado realmente proibitivo, né? Mas de um lado, tipo assim, poxa, deixa eu me construir dessa forma também. Né? Mas essa questão da proibição, do certo, do errado, do proibido, do aceito, eu vejo muito, eu acredito que linka completamente com, né, o objetivo do podcast, que é no caso da cultura. Né? Porque moda é cultura. Sim. Né? E a gente pode perceber muito que é tão interessante, você falou assim, não usa boné na igreja. Porque a gente, principalmente, né, vamos colocar nosso contexto brasileiro, né? A gente cria códigos culturais como padrões de santidade. Então, você não pode usar isso porque se você usar tal coisa, é pecado. Só que em outras culturas, não. Sim. Né? A gente vê que são formas culturais. Por exemplo, um exemplo assim, até talvez um pouco superficial, mas para didática nossa aqui, para a gente entender. Saia. Se um homem aparecer de saia na igreja, não precisa no Brasil, nem ser na igreja, qualquer lugar. Sim, exatamente. Mas vamos colocar na igreja pelo fato de eu acho que ser mais potente. Ele pode ser assim, altamente crucificado, porque ele vai aparecer com uma saia. Lógico que vai depender de saias, né, gente? Em algumas ele não vai ser, eu acho. Muito Mas, por exemplo, se ele for em um país de Gales, numa Escócia, numa Irlanda, onde um kilt escocês ou um kilt, ele é totalmente normal e a cultura deles, tá tudo certo. Sim. E até questão de épocas, né? Se a gente, a gente faz muito, a gente que é do teatro faz teatros bíblicos. Exatamente. E que é um vestido, basicamente. É uma túnica longa, a túnica longa é um vestido. E que foi a roupa padrão dos homens por muitos séculos. Sim. Né? E olha só que interessante também, da mesma forma, se aparecer colocar um árabe, um africano, alguma da cultura oriental, na igreja com uma túnica longa. Ninguém acha estranho. Sim. Por quê? Porque a gente reconhece aquela cultura, é a linguagem das roupas, né? A gente conhece a etnia, por causa do que a roupa está dizendo. Mas a gente tem essa mania de ficar criando padrões culturais e estabelecendo isso como normas de santidade. Não estou dizendo aqui que a partir de hoje todo mundo vai, né? Todo homem vai lá, vai usar uma saia e sair. Não é isso. Mas é no sentido de a gente tomar realmente cuidado com aquilo que a gente traça como padrão e às vezes a gente não diferencia aquilo que é uma cultura, principalmente quando a gente fala de moda, né? E aquilo que realmente é algo que a gente mesmo traçou com uso e costume ou com um código. Vamos dizer assim, na moda a gente fala de um dress code, né, do ambiente. Como, por exemplo, quando você vai num casamento, existe um dress code para você ir num casamento. Né? Quando você vai, por exemplo, para a praia, existe um dress code para você ir na praia. Você não vai na praia da mesma forma que você vai na igreja, por exemplo. Conheço pessoas que eu conheço também. Eu já vi gente indo de terno na praia. Não, sim. Mas existem esses, entre aspas, esses códigos e que a gente tem que tomar muito cuidado para não traçar esses códigos como algo, um padrão onde, não, isso é santo, isso é profano. Sim, né? Porque é muito uma falta de esse discernimento mesmo, assim, né? Porque às vezes, isso que você falou, né? Desse código aí, desse dress code, né? Meu inglês é péssimo aqui. Mas que é assim, diferenciar realmente o que cabe em cada ambiente, né? Sim. E aí tudo bem, né? Beleza, você entende que na igreja talvez seja uma roupa mais, sei lá, formal em muitos casos, né? Em alguns casos, né? Dependendo da igreja, seja o ideal para aquelas pessoas ali, né? Especificamente. Sim, e é claro que a gente também tem que lembrar daquela coisa assim, de não escandalizar, sim, né? Que a própria Bíblia nos ensina. E aquela coisa também, né? O próprio autor, né? O mesmo autor, Paulo.
ele vai falar, né? Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Sim, perfeito. Então, é preciso ter um filtro. Sim. Não vai usar qualquer coisa, né? Sim. Mas acho que o ponto é, tipo assim, também entender que é isso, né? Você tem todos esses filtros culturais, você tem esses filtros... A gente entender que, não, beleza, isso é daqui... Porque às vezes parece que é uma coisa absoluta, né? Sim. Absoluta. E parece que às vezes se essas pessoas pudessem mudar, inclusive a cultura desse outro país que a gente falou aqui agora, eles mudariam, né? Porque acham que isso é a vestimenta santa, assim, né? De alguma forma. Né? Sim, são os nossos julgamentos. Né? Eu falo que hoje em dia a igreja, ela joga muitas pessoas no inferno, né? Por causa de padrões que se traçam. E que, assim, na verdade, padrões que às vezes as pessoas nem pesquisam por que existe aquilo, de onde vem isso, né? Como surgiu isso, por que isso, né? A gente é criado num ambiente que eu falo... Hoje, eu acho que até tem mudado um pouco, e a gente tem até que tomar cuidado com essa mudança. Eu acho que tem que ter um limite. Mas a gente já vem de um histórico de igreja que a gente sensualiza tudo, né? Então, justamente por causa dessa sensualidade que se criou na mente, né, nas nossas mentes, a gente começa, então, a traçar esses padrões, né? Mas eu reforço, não estou dizendo aqui que a gente também não tem que acabar sendo libertino. Sim. Eu estou dizendo que a gente tem que pensar nos limites que a gente traça e pensar principalmente nos padrões que a gente traça, até onde aquilo realmente é algo que a gente traça como um uso, um costume, uma cultura cristã, traçado pela própria igreja, para não escandalizar, ou para testemunhar, ou para realmente se identificar como um grupo, né? E onde é aquilo que eu for falar que é proibido usar, que não pode usar, que não sei o que... Porque eu coloco aquilo como se fosse, sim, o padrão de santidade, e é só assim que tem que ser e ponto final, né? Acho que a gente tem que ter... Desculpa, eu tô lembrando do rapaz da praia lá. de terno, né? Mas aqui, você falou que é professor de História da Moda, né? História do teatro. A história de teatro. Mas tem alguma coisa de história de moda também que você citou? Não. Para chegar no figurino, a gente estuda história da moda. Tá. Mas então você estudou história da moda. Sim. É porque eu tenho algumas curiosidades sobre esse assunto. Na verdade, o Madison quer uma consultoria de moda, tenho até tá? medo, porque a história da moda é tão ampla. Ele quer uma consultoria de moda e no final ele vai falar isso. Por isso que ele tá puxando essa coisa. Porque é o assunto que eu tenho com as curiosidades. Brincadeira, fala aí, pô. É porque assim, eu tenho muita curiosidade, principalmente de assuntos que eu nunca ouvi nada sobre, entendeu? Então eu fico assim, tipo, criancinha assim, né? Como é que é? Como é que é, tio? Como é que é? Espero conseguir responder. E é por isso que a gente falou, né? Porque é pouco falar dessa forma, né? Mais profunda, pô. Mas assim, o que eu queria que você falasse alguma coisa sobre, eu tenho uma curiosidade de entender, muitas vezes, como que as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Isso em relação a tudo. E de roupas, né, de moda, é uma delas. Por exemplo... É comum aqui no Brasil, principalmente as igrejas mais históricas, e principalmente até algum tempo atrás, homens usarem terno na igreja, né? E principalmente ser atribuído para pastores usarem terno, né? Olha, você me colocando em polêmica. Não, mas eu só tô dando um exemplo. Só que tem uma história. Em que momento? Porque o terno não existia há, sei lá, 1000 anos atrás, não sei. Algum momento começou essa roupa, foi inventado esse modelo, que foi evoluindo ao longo dos anos, que não é exatamente do mesmo jeito como surgiu, e definiu-se uma cultura daquilo, entendeu? E toda a roupa, tudo que existe, teve uma construção histórica. Sim. Até a forma como a gente se veste aqui no Ocidente, teve a construção até chegar à roupa que a gente tem hoje, e até observar, de, sei lá, 30 anos atrás, eu vejo umas fotos, às vezes, de década de 80, por exemplo, teve algumas modas de roupas que pra gente agora é ridículo, né? Mas que, assim, naquela época fez sentido. Enfim, e tem coisas, até do meu tempo, eu pra me vestir, por exemplo, tem algumas coisas que eu gosto, ok. E aí é engraçado que, dos últimos 10 anos, que é o tempo que eu tenho consciência de que eu tô vestindo, que não era mais as roupas que tinha lá em casa, aparece e surge ideias diferentes, né, de coisas de moda. Enfim, vai surgindo modas diferentes.
e eu não acompanho exatamente elas, né? Então, às vezes eu estou usando uma coisa que é moda e deixa de ser moda e depois volta a ser, enfim. Mas fato é que de acompanhar. Não dá para acompanhar. Mas assim, eu estou falando aqui, não falei nada, porque esse trabalho, esse estudo de entender a história de por que as coisas são como são, né? Qual foi o processo, como caminhou aquilo. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre como é esse estudo, qual a importância desse estudo pra gente, da história da moda ao longo dos anos, séculos. Né? Vamos tentar, né, condensar aqui. Muita coisa. Bom, primeiro, né, questões... a cultura, ela vai mudando, né? Uhum. Ela vai mudando. E, principalmente, as culturas, não só ela, no geral, né, numa macrocultura, ela muda, como as microculturas também vão mudando e elas vão surgindo. Sim. Né? Isso é fato. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma cultura de moda brasileira, ela é diferente de uma cultura de moda asiática, né? Árabe. Então, essas culturas, essas culturas, tanto brasileira quanto, por exemplo, aqui no caso eu estou citando uma que é bem diferente, a árabe, por exemplo, elas também vão evoluindo, embora a árabe a gente não tem tantas mudanças igual tem a brasileira. Mas a gente percebe que como que isso, é onde a gente volta na linguagem das roupas, como que isso anda com a própria maneira de pensar das pessoas. E como que essa maneira de pensar, consequentemente, é óbvio, ela vai refletir no comportamento. Né? Então, as pessoas vão comportando de formas diferentes. E aí é onde que eu falo, trazendo para a igreja, para esse nosso contexto cristão, é onde a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse comportamento ele vai mudando. Então, aquilo, por exemplo, que há um tempo atrás poderia até ser condenado como um pecado ou como algo proibido de entrar na igreja, hoje já é permitido. Por quê? Porque o comportamento mudou. Porque era cultural. Porque era cultural. Sim. Mas aí a gente tem que tomar cuidado daquela questão, né? Não conformar com este século. Uhum. A gente tem que tomar esse cuidado também de saber o que está entrando e que comportamento é esse que está entrando na igreja. Aqui, no caso, lógico, eu estou especificando o nosso contexto cristão. Mas a evolução da roupa, ela vai trazendo essas formas de comportamento, né? Principalmente ligados ao trabalho. Né? Quando você tem, por exemplo, principalmente Revolução Industrial, quando você vai vendo chegando essas máquinas, essas produções do mundo do trabalho, essa roupa ela precisa ser mudada até mesmo para o conforto do trabalhador. Sim, né? sim. Principalmente. Por exemplo, imagina hoje você trabalhando numa indústria, qualquer indústria, uma indústria, sei lá, automobilística, com uma roupa do século XV, com aquele monte de adereço, né? Primeiro, para começar, né? A gente está falando de roupa do século XV, por exemplo, você vai para a Europa, lá é um clima, no Brasil é outro. Tanto que é até interessante, né, a gente pensar, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, começou-se a imitar, né, as roupas que os europeus estavam trazendo. Porém, gente, o nosso clima ele é tropical, né? Não tem nada a ver com o clima que estava lá. Né? Então, assim, imagina o calor que era usar aquele monte de roupa. As mulheres, então, aquele vestido com tantas camadas, aquela estrutura da... Sobretudo, a gente está falando de uma cultura brasileira onde a gente tinha o quê? Índios, né? Que não usavam praticamente roupa nenhuma. Aí você vem trazendo um contexto onde as pessoas se parafernalham. Sim. Eu nem sei se está correta essa palavra. Mas com aquele monte de roupa num clima tropical, realmente é um choque cultural. E é também aquela coisa da necessidade de copiar o outro, né? Lógico, mas esse é outro podcast. Mas aí que até uma coisa que a nossa construção cultural brasileira, ela não é... Ela é muito nova, né? A gente só tem 500 anos de Brasil, assim, comparado com algumas nações europeias e lá no Oriente, o Brasil nasceu ontem. Sim. E a gente é um mix de um tanto de culturas, né? Sim. A gente bebeu dos europeus, dos indígenas. Hoje a gente está tentando decolonizar, né? A gente está caminhando por esse processo de decolonização, porque muitas coisas que nós hoje, inclusive, traçamos como padrões nossos cristãos e no nosso dia a dia mesmo, são padrões que veio da Europa. Sim, né? Exato. Que são padrões, não que esteja errado, né? Não acho. Eu falo que eu sou
assumidamente colonizada. Que eu gosto muito, né, de um rococó, de um barroco, eu gosto. Entendi. Disso. Mas a gente tem que pensar também até onde, né? Mas saber distinguir, né? Igual isso. Você falou, eu gosto, eu sei que vem de fora, né? E fazer isso conscientemente, né? Sim, conscientemente. E além dessa consciência, também entender o lugar que você ocupa, né? Nós hoje, o quê? É uma igreja, voltando ao contexto nosso cristão, né? Nós estamos numa igreja brasileira. Sim. Então, por que não valorizar também a nossa cultura brasileira dentro da igreja brasileira, né? Uma música, por exemplo. Aí do seu lado, né? Já entrando do seu lado. Aí eu não vou nem começar a falar, que aí já era. Aí vai embora. Outra coisa, eu tô devolvendo a jarra d'água ali. Outra coisa é as influências de coisas que aconteceram na história, como que essas coisas influenciaram a moda. Por exemplo, o feminismo influenciou bastante a forma como as mulheres passaram a se vestir. Sim. E até a questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Eu sei que teve... Eu vou deixar você por contar essa história, né? Que talvez você tenha... Da Chanel... de novo no feminismo. As questões da Chanel em relação às roupas das mulheres, aquela coisa... Você pode contar essa história pra gente? É porque eu sei um pouquinho da história, mas eu com certeza vou errar os fatos. Então, jogo pra você. Chanel foi quem começou a usar as calças, né? De fato, no dia a dia. Calça jeans e tal. Né? Realmente, o feminismo, ele até certo ponto, ele foi muito positivo para as mulheres, né, nessa questão de indumentária, né? Imagina uma mulher até hoje usando um espartilho. Nossa, né? Doido. Imagina, não dá. Né? Até mesmo, voltando a dizer, aquela questão dentro do mundo do trabalho, né? Isso mudou. Imagina talvez, sei lá, uma enfermeira usando um espartilho daquele... Lógico que na época tinha enfermeiras. Mas hoje, com a população do jeito que está, né, uma Covid que a gente acabou, né, ainda está finalizando, graças a Deus, mas imagina essa correria toda do dia a dia, esse mundo frenético que a gente vive, essa velocidade toda que a gente vive, imagina usando ainda aqueles vestidos, né, enormes, aquele monte de saia, a tal das anquinhas, né, que eram armações. E ainda tinha, porque essas roupas, com todas essas coisas aí, eram no tempo da escravidão, que as mulheres tinham 10 servas lá para ajudar elas a vestirem assim, porque a população pobre não se vestia dessa forma, e as escravas muito menos. E olha mais uma vez a questão do comportamento e do trabalho, porque você, por exemplo, percebe que as senhoras vestiam de uma forma, as escravizadas de outra forma. Mas por quê? Porque se uma escravizada vestisse igual a senhora, não no sentido até nem de status social, mas até mesmo de maleabilidade para se trabalhar. Ah, sim. Né? Quer ver um exemplo também interessante disso? Na própria Bíblia, você pega, por exemplo, José do Egito. A gente às vezes fica lá, gente, mas os irmãos dele queriam, né, dar cabo de José por causa de uma túnica de manga compridas. Por que uma túnica de manga compridas? O quê? Se você for pensar no contexto cultural da época, quem usava túnica de manga comprida era quem não trabalhava. Então você imagina você ter vários irmãos, todos de regata, porque trabalham, então facilita, a regata ela facilitava o trabalho da época, que era um trabalho totalmente braçal. E aí você tem o irmão caçula, onde o seu pai dá uma túnica de manga comprida. Playboy. Na verdade, o que o seu pai está querendo? Olha a linguagem da roupa para os irmãos. Sim, ele não vai trabalhar. Sim. Né? Então, aí você começa né, tem todo mundo, né, quem é cristão sabe o final da história de José por causa da túnica de manga comprida, né? Sim. Mas você percebe que as roupas elas e José ainda teve aquele sonho de que os outros iam se curvar e servir a ele, né? Aí o cara chega com uma roupinha e não vai trabalhar. Aí fica difícil, né, José, se defender. Pra ficar mais ainda, a situação mais complicada para ele, né? Sim. Mas enfim, a evolução ela vai acontecendo mediante o comportamento das pessoas e, sobretudo, com certeza, né, essa questão do trabalho ela contribui muito, né, para essa mudança de indumentária. Aí esse que é o lance que eu acho muito importante, a gente conseguir fazer essa leitura histórica de todas as coisas, de entender por que elas são daquele jeito, que não necessariamente são boas ou ruins, santas ou profanas, simplesmente por ser o que é. Porque a gente precisa entender isso de roupas mesmo, da forma como as mulheres se vestem, muito foi das construções históricas. Sim. Né? Enfim,
É muitas coisas que dá pra gente falar desse assunto, a gente tem outros temas, né? Sim, a gente vai linkando isso com o teatro, porque você vai percebendo também a falta de pesquisa que tem, sobretudo nas igrejas, quando vai fazer um figurino, né? E aí vamos entrar nisso daí de figurino de teatro? Fala disso pra gente, seu trabalho nessa área. Meu trabalho, então, Você falou como começou isso? Acho que não, né? Essa questão de começar o figurino, começou lá na sua cidade, foi isso? Sim, eu já desenhava desde criança. Na igreja? Na igreja, isso. Né? Eu desenhava, na verdade, era realista, rostos das pessoas e tal. Que top. E aí eu comecei a aprender, isso com 8, 9 anos de idade. E aí eu comecei a desenhar o corpo inteiro. O corpo inteiro eu precisava de colocar roupa, né? Sim. E foi aí que eu comecei. Não necessariamente. Não necessariamente. Okay. O crente precisa. Mas aí eu comecei a descobrir a moda aí. Quando eu comecei a precisar de vestir os corpos que eu desenhava, né? Aí você pensou, como que eu vou vestir? Né? Principalmente papai e mamãe não escandalizar. Né? E os irmãos que iam na igreja, que iam em casa visitar, né? Então, foi aí que eu descobri a moda. No figurino, consequentemente, foi a minha inserção mesmo, principalmente na dança. Eu comecei a trabalhar com dança na cidade onde eu estava. E lá precisava de pessoas, às vezes, para criar. E como eles viam que eu desenhava, né, a roupa e tudo, então eu acabei entrando nessa área. Uma paixão, né, que eu tenho, trabalhar com figurino. Eu amo trabalhar com figurino. Hoje eu tenho um trabalho de figurino lá na igreja, Batista da Lagoinha, que a gente tem um acervo de figurinos lá, na Fábrica de Artes, onde eu sou responsável por ele. E a gente, né, passa esses figurinos para as igrejas que precisam ir lá alocar. Inclusive eu já peguei também. Já desfrutou já. E uma coisa que eu acho tão interessante e que eu vejo que é a maior deficiência da igreja hoje na questão de figurino, tanto dança quanto teatro. Talvez para o louvor a gente pode até encaixar um pouquinho, mas é a questão de louvor música, né, no caso. A falta de pesquisa, sabe? Isso me incomoda, inclusive. Eu já tive crises de querer deixar e falar assim, não dá para trabalhar com crente. Sim. Porque não quer pesquisar, só quer colocar a coisa... Porque não tem referência, né? A gente está falando de um público que ele não consome arte. Pois é. Que ele não consome história, que ele não consome essas coisas. Até porque a gente tem um histórico de uma igreja que ela condenou muito essas coisas, endemonizou muito, né? Então, às vezes, a igreja hoje, qual que é a bagagem que hoje nós carregamos? Falta de referência. E aí você vai colocar, por exemplo, um Jesus crucificado de túnica de cetim, né? Você vai colocar, né? Você vai colocar, por exemplo, uma serva toda, né? Eu até fico brincando que todas as mulheres que chegam querendo figurino lá comigo, todas querem ser Esther. Né? Sim. Porque elas todas querem... Qual que é o seu papel, minha querida? Eu vou ser a serva de não sei o quê. Só que o figurino que elas escolhem... roupa linda. Isso. Deixa eu te explicar, não o tinha figurino isso. Porque é a outra deficiência que a gente tem aí, já no caso, no teatro de interpretação. Que todo mundo quer se vestir assim... Como se diz? Eles têm um conceito de belo, que é o rei e a rainha. Sim. Né? Eles não conseguem enxergar, por exemplo, um escravizado como belo, com uma roupa bela. Né? Que também é. Sim, interessante. Né? O contexto aquilo, o tal aí já entra em outro assunto, que é a questão da descrença, né? Onde você tem que realmente ter um nexo naquilo que você escolhe de acordo com aquilo que você está atuando e representando, né? E eu estou falando aqui no caso de por exemplo, exemplos de um figurino de teatro, mas isso também se encaixa, por exemplo, para a dança, isso também se encaixa no caso da música, né, onde as pessoas elas colocam roupas ali que elas nem sequer pesquisam do porquê daquilo, se tem algum propósito, qual que é a estética que quer propor com aquilo. Né? No caso, por exemplo, uma questão de música, de músicos, né, que não vai trabalhar com a questão histórica, mas ele pode trabalhar, por exemplo, a estética, qual que é a informação que ele quer passar. Né? Existe uma psicologia das cores que está representando alguma coisa. Nós vamos falar, por exemplo, da salvação. Então, todo mundo vai se vestir de tal cor. Né? Por quê? Porque nossas músicas hoje, o nosso repertório, ele gira em torno disso. Então, vamos fazer essa roupa também, mostrar essa linguagem. Né? Ser mais um atributo para essa comunicação. Legal.
Grupo de dança, mesma coisa. A gente precisa conversar. Então, porque moda, gente, é comunicação. Né? E moda, quando eu falo moda é comunicação, eu estou trazendo tudo junto, tudo engloba moda. Eu estou falando de figurino, eu estou falando de indumentária, eu estou falando de se vestir. O que você está comunicando? Né? E aí é onde falta a pesquisa. Eu vejo que a maior deficiência hoje da igreja é muito essa pesquisa. Principalmente em grupos de teatro e dança. Porque eles vão pesquisar, às vezes é muito pela questão prática. Né? Principalmente hoje tem uma coisa assim, de querer simplificar tudo, até mesmo pela questão de custo financeiro. Sim. Então começa a simplificar demais. E às vezes a coisa assim... tá pobre, tá, sabe? Fica uma coisa, simplista mesmo. Sim, uma coisa é você ser minimalista, né? Outra coisa é você ter preguiça. Sim. Né? São coisas diferentes. E realmente ter um nexo daquilo que eu estou representando e daquilo que eu estou vestindo. Legal. Isso independente, né, de qual modalidade artística que você está. Né? Pois é, eu acho que provavelmente a gente vai falar sobre isso no final e tal. Mas já que você está falando sobre essa questão da pesquisa, né, que você falou algumas vezes, eu queria que você falasse assim, porque eu fico pensando, a gente acabou de falar, né, a questão da moda, a gente às vezes tem dificuldade de achar, né? Como que você vê essa pesquisa? Assim, o que você acha que as pessoas podem fazer para saber mais sobre isso, sabe? É pegar um livro, Vai depender da área, né? E criar referências. Porque igual como eu falei, o que falta hoje na igreja é realmente buscar essas referências. Sim. Eu confesso que eu também não tenho tantas referências assim. Eu não sou uma pessoa que você vai chegar aqui e falar assim, Fábio, o que é isso aqui? Me mostrar um livro, eu falar assim, nossa, é tal coisa, porque eu já vi. Não. Mas se eu tenho, por exemplo, um projeto onde eu vou falar sobre, no caso, o último projeto meu, falei sobre escravidão no Brasil no século XIX. Eu vou pesquisar sobre escravidão no Brasil no século XIX. Enquanto figurinista, eu vou pesquisar todos os indumentários que tinham nesse contexto. Né? Vamos trazer isso para a dança. Você quer falar, é dança contemporânea, é dança moderna, é hip hop, é balé clássico, é muito o quê? Amplo, né? É dança contemporânea, que é o que a gente mais vê na igreja, dança contemporânea e moderna. Então, o que encaixa dentro desse contexto? Bom, dentro desse contexto, o que a gente quer? A gente quer passar uma imagem de um figurino que seja... Como a gente vai dançar no louvor, por exemplo, durante o louvor, então são várias temáticas, não dá para ser tão específico. Né? Nosso figurino é sobre isso. Não. Então tem que ser algo amplo. Então vamos pegar uma forma de vestimenta que vai se encaixar, né, dentro dessas várias temáticas. Vamos trabalhar uma cor que ela vai ser neutra em várias temáticas em determinados momentos, ou que eu consiga depois colocar adereços que vão complementar essa temática que a igreja talvez em algum momento vai realizar. Se eu sou da música, então como que eu vou fazer isso? Que pesquisa que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pesquisa no sentido que a gente vai para consultoria mesmo. Porque, no caso aí, não tem um personagem, vamos dizer assim. Né? É você. Então, você vai trabalhar, né? O quê? Uma consultoria. Né? Uma consultoria no sentido de imagem, de o que dá mais certo para você, o que combina melhor com você. Não assim, o que você pode, o que você não pode usar. Porque você pode usar qualquer coisa. Né? Você pode usar qualquer coisa. Agora, tem coisas que vai ser melhor para o seu tom de pele, para o seu biotipo, né? Para o seu gosto pessoal, né? Que a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes traçar um determinado padrão vai muito contra a identidade da pessoa. E aí a pessoa fica lá, mas não é ela, né? Sim. Aí fica um personagem. E aí fica aquela pessoa engessada, não consegue expressar, não consegue passar nada a não ser o quê? Uma coisa tediosa. Por quê? Porque a pessoa está vestindo uma coisa que não é ela, não se identifica, está desconfortável e está sendo ali uma obrigação fazer um estereótipo. Aí tem que consumir muito, né, o Fábio? Você consumir muita arte, né? Consumir muito do que talvez você queira fazer, né? Também, né? Sim, e é a questão do mundo da imagem, né? Que a gente vive, né? Legal. É buscar essas referências, né? Eu acredito que falta muito isso ainda. Mas, assim, até que na questão da música, a gente vê essa questão da consultoria ser um pouco mais forte. Porque a consultoria está em todo lugar, né? Hoje você abre, por exemplo, um Instagram, você vê
ali cheio de pessoas da consultoria, do personal stylist, postando coisas. Verdade. Então você tem esse conteúdo o tempo todo, né? Eu acho que na questão do teatro e da dança é um pouquinho pior, vamos dizer assim. Entendi. Porque você não tem... As pessoas talvez elas não atinam para essa pesquisa. Eu acredito nisso. Ou simplesmente assim, para correr atrás mesmo de quem sabe, de quem já pesquisou. Eu tô com preguiça, não tenho paciência para pesquisar. Então corra atrás de alguém para fazer isso para você. Né? Eu tô aqui, figurinista. Fica a dica, né? Pô, vamos entrar pro assunto de teatro, já conectando isso aí tudo do figurino e tal, mas também, além de fazer o figurino, você ainda escreve, dirige, atua, você está em outras... Descobrir os bastidores. Me fala aí também do seu trabalho nessa área, assim. Você tem alguns... Você estava me falando aqui no café agora há pouco, de um espetáculo seu, enfim. Fala um pouco pra gente do seu trabalho nessa área. Sim, desde 2015, segundo semestre de 2015, eu fui desafiado, né, a liderar um grupo de teatro, que é o Ora Pro Nobis. Eu liderei ele até agora, março de 2022, e onde eu me vi, né, tendo que estar mais nos bastidores. Porque até então eu tinha feito 2 atuações. Confesso para você que eu fazia realmente porque, assim, para ajudar. Porque não era aquela coisa assim, eu amo atuar. Né? Eu não sou... Eu falo assim, uma coisa que até a moda eu acho que me ensinou isso. Porque eu sou muito impaciente com muita repetição. Essa coisa de... A repetição no sentido de... Eu apresento hoje, aí amanhã eu tenho que falar aquele texto todo de novo. Sim. Nossa, eu imagino, hein? Sou galera do teatro. Eu tenho muita impaciência com isso. Se bem que a gente na música também faz, a gente canta a mesma música 1000 vezes. Sim, mas eu tinha nossa, na hora que eu ia apresentar, igual, por exemplo, teve a última peça, que é um projeto meu, que eu atuei porque eu não tinha um ator. Então eu fiz 7 vezes a mesma coisa. Eu falei assim, gente, eu não tô aguentando mais. Tem uma peça que eu faço que eu já fiz ela 50 vezes. Eu não aguentaria. Já passou 50. Eu não aguentaria. Eu faço ela até dormindo, assim, se deixar. Então, quando eu comecei a estar à frente do grupo, eu comecei a me cobrar que eu precisava de estar mais nos bastidores, né? Por quê? Porque eu tinha que escrever, porque o grupo, na época, não tinha uma pessoa que escrevesse. Eu tinha que dirigir, porque não tinha uma pessoa que ia dirigir. Por quê? Porque as pessoas que faziam isso no grupo não estavam mais lá. Então, acabou que eu me vi tendo que fazer essas funções. E aí, eu amei fazer essas funções. Amei tanto que foi muito difícil durante esse tempo todo. Eu tive muita dificuldade com isso, de delegar essas tarefas, porque eu gostava muito de fazer isso. Embora eu me sobrecarregava às vezes. Mas... eu comecei a perceber se não, esse é o meu lugar. É onde eu escrevi um texto com muita pesquisa e, para variar, né, eu fui para a história. É onde eu falei sobre a escravidão, né, de negros no Brasil no século XIX, especificamente no Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro. O espetáculo chama... Por favor, Cais do Valongo. Do Valongo. Assim. A gente fala sobre a travessia, né, no navio negreiro, a travessia transatlântica de negros, especificamente de Angola até a cidade do Rio de Janeiro. Na época eu levei o grupo lá, no CAIS, está lá no Rio de Janeiro, está lá. Inclusive, quando a gente estreou em 2017, a gente estreou em novembro, em julho, durante os ensaios, o CAIS ele foi considerado Patrimônio Mundial da Unesco, na época. A gente foi lá no CAIS visitar, nós visitamos o Cemitério dos Pretos Novos, que também está lá, que inclusive é um segundo projeto que eu tenho, para fazer, que é um braço do Valongo. E a gente, né, graças a Deus, a gente assim, teve muito êxito, né, nesse espetáculo. Depois eu trabalhei com o infantil, né, que foi o Bu, que a gente também foi bacana, que a gente chegou, o Bu a gente levou, foi até onde a gente se conheceu, né, Madison? Que a gente foi isso que eu assisti, né? Foi do Bu, né? Onde a gente fazia ele fora, que eu não fazia teatro na igreja, eu fazia teatro fora, mas com temáticas cristãs, tudo Bíblia, gente. Sim. Só que não é aquela coisa, aquele... como é que eu falo? O roteiro é seu também. O roteiro é meu. Não era aquele crentez. Não é evangeliquez, né? Não. Era muito implícito, assim. E tanto que, por exemplo, ao Cais do Valongo, a gente fala da escravidão, a gente conta mesmo como que era a travessia dos escravizados, mas o texto dos escravizados é o livro de Lamentações de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 5. Eu sei, inclusive, né, teve gente que até chegou e falou, mas
Lamentações de Jeremias está falando de escravidão de Israel. Né? Para você ver o tanto que as pessoas fecham, né? Sim. Mas aí dá vontade até de perguntar assim, mas você sabe o que é licença poética? Mas também é uma questão da escravidão do ser humano, Sim. Né? Que a gente tem ali e a gente viveu aqui, né? Dentro da nossa história. E eu usei, né? Como uma das características dos meus textos é realmente colocar a Bíblia em todos eles. Eu coloco legal. sempre, eu misturo a história do Brasil, no caso, com a Bíblia. Você falou que teve alguns personagens, inclusive, que você colocou, achei interessante, você colocou, mas que talvez quem não conhecesse não saberia. Sabia que era. Não, por exemplo, José do Egito foi um personagem que eu coloquei, né, como um dos escravizados, com o nome de Mandara, porque o nome Mandara significa líder. Olha então, só, que eu legal. coloquei como Mandara. Mas quem conhece a Bíblia percebe nas entrelinhas que, na verdade, aquele personagem ali é o José. Sim, né? Entendi. E aí eu comecei a colocar, eu inseri. Onde eu pude inserir a Bíblia, eu coloquei. Né? E assim, graças a Deus, a gente, né, foi para Aldir Blanc, a gente apresentou online. Na pandemia, a gente apresentou ele 3 vezes. Apresentamos em Capitólio. Então, sim, foi um projeto bacana. Em teatros, as apresentações? Nós apresentamos no Sesquiate. Nós estreamos lá. Sesquiate é lá no Palácio das Artes. Ah, tá. E nós fomos para Votuporanga, São Paulo. E depois, que mais? A gente apresentou na Fábrica de Artes e Capitólio. Ao todo, se não me engano, foram 11 ou 12 apresentações. E as 7 primeiras eu atuei. Esse espetáculo, você deve voltar com ele no futuro? Por favor. Eu quero assistir, cara. Eu também, agora a gente ficou órfão. Mas você falou que apresentou online. Isso tá gravado? Tá no YouTube em algum lugar? Não, já saiu já. Ah, tá. Já era um projeto do... Me manda o link só pra eu ver. Não vou mandar pra ninguém. Então eles vão ter que fazer de novo mesmo. Não vai ter jeito. Vai ter que fazer. Não, mas vocês têm o link em algum lugar, entendeu? Olha, até a gente tá na Rouanet com ele. Mas eu confesso pra você que, assim, eu não sei se eu quero voltar com esse espetáculo. Você cansou? Eu cansei. Nossa, já fiz 8 vezes. 8 vezes, aí o Madison fez 50 mudar dele. Espetáculo. Mas aquela coisa da repetição que eu te falei. Você né? falou que tá com um projeto novo, que é um braço desse projeto? É um braço desse projeto, que é o Pretos Novos, que é onde eu falo do cemitério dos Pretos Novos, que é exatamente onde, né, era o Valongo. Quer dizer, não exatamente onde, perto. Próximo, nas proximidades, na redondeza. É porque você não falou sobre o Valongo. Fala um pouco sobre o Valongo pra gente, por favor. O que é esse termo? O que é esse termo Valongo? O Valongo é um sítio arqueológico, sim, né, do Rio de Janeiro, onde chegavam os escravizados em 1811, mais ou menos, no Brasil. Ali era o cais onde chegavam os escravizados. É ali onde eles, ao mesmo tempo que eles chegavam, dali eles iam para quarentena, né, que era onde engordavam eles novamente por causa da viagem. E era onde também fazia o comércio deles. Sim. Então, eles passavam esse período ali no Valongo, chegavam no Valongo, ficavam em quarentena e iam para comercialização. E aí, esse espetáculo vai se passar nesse local? Nesse local. A gente conta da travessia dentro do navio negreiro para se chegar... O que acontecia dentro do navio até chegar nesse local que é o Valongo. A gente faz esse link aí. E o braço, né, que eu tô falando aí, que é o Pretos Novos, o que é a ideia? A ideia é o caminho contrário. É onde eu peguei né, vamos supor que seja um príncipe, uma autoridade na África que veio para o Brasil sendo escravizada. Agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu estou partindo do cemitério dos Pretos Novos, que era onde eles eram, os que não sobreviviam, né, eram enterrados. Isso sim, a flor da terra, a 1 palmo de profundidade, e que se chovesse, os ossos saíam. Né? Então eu faço o caminho de volta. Eu pego o escravizado que saiu do cemitério dos Pretos Novos e ele vai fazendo de novo a travessia, só que ao contrário, até chegar na identidade dele africana. Que legal. E que pé que está esse projeto? Olha, já está escrito, só falta atuar. Já tem os atores, já tenho... Né, estamos falando aí de primeiro semestre do ano que vem, poder assistir esse negócio? Talvez pode ser esse semestre ainda, mas ainda eu estou aguardando. Eu quero datas, mano. Eu trabalho com data. Tá cobrando, eu não posso prometer. Não, mas a culpa é sua. Você julgou muito lento. Pô, é muito bom, né? Legal. E a gente viu as fotos, inclusive, ali. Onde que estavam aquelas fotos?
Você mostrou pra gente as fotos do espetáculo, uma coisa assim, maravilhosa. Você falou sobre essa questão. Sim, tem no Instagram antigo do Ora Pro Nobis, né? Que é o grupo, ele não tá... Quer dizer, não... teoricamente ele está ativo ainda, porque o CNPJ ele ainda continua. O Valongo foi um espetáculo do Ora Pro Nobis. Do Ora Pro Nobis, né, onde eu assinei, né, a autoria dele. Assinei figurino, direção, dramaturgia e cenografia. Como é que tá lá no Instagram, só pra galera ver? Teatro.orapronobis. Sim. Vai estar na descrição aí. Sim. Instagram, teatro.orapronobis. Pra galera ver essa questão do figurino, né? Sim. Que foi sensacional. Mas que em breve também eu vou colocar lá no meu que eu estou montando, né? Que é o Lemos legal. Curadoria. Sim. Eu quero, até por questão de portfólio, eu quero colocá-la no Instagram lá do Lemos Curadoria para as pessoas verem o que eu já fiz. Por favor, meu Deus do céu, porque cada foto é incrível. Sim. Deu para ver que foi muito bem feito, assim, nos detalhes, muito bom. E é isso, assim. Então, dentro do trabalho, né, do Valongo, tem o Bu, que é o infantil, que foi onde eu me desafiei, porque público infantil não é a minha zona de conforto. Realmente, assim, trabalhar com crianças para mim é difícil, embora eu goste de trabalhar com adolescente, mas criança, eu tenho dificuldade. E até por causa da linguagem, né? É uma linguagem muito específica, né? E tal. Acabou que, no final das contas, o Bu acabou sendo mais para infanto juvenil do que para criança de 5 anos para baixo, por exemplo. Mas foi um trabalho que eu me desafiei, eu mesmo falei... Algumas pessoas do próprio grupo, na época, questionavam, a gente podia fazer um infantil. E eu, será? Até que, por fim, eu falei assim, não, vou me desafiar, vou escrever um infantil. E deu muito certo. Porque a gente não só apresentou ele no secular, como ele acabou indo para dentro da igreja. Lógico que com adaptações, né, para a igreja. Adaptações por quê? Porque tem coisas que eu coloco dentro da igreja que se eu colocar no secular não chega. Né? O público não vai. Então, no caso, por exemplo, são músicas. Né? Na música, dentro da igreja, eu coloquei somente músicas de cantores cristãos. Dentro do secular, eu coloquei músicas populares brasileiras. Entendi. Legal. Né? A diferença foi essa. Mas o infanto juvenil, o que eu fiz? Eu coloquei até fico zoando, porque ainda quando eu vou trabalhar com criança, olha o tema, como que eu sou dramático, né? Eu peguei a história de Jesus, quando ele nasceu, e quando Herodes manda matar todas as crianças, né? Então as pessoas... Opa, interessante. Entendi. Então eu pego... Você escolheu um tema tranquilo, sim, coisa então leve. Eu pego, na verdade, esse contexto, né? De um rei, de um país, um planeta... É onde ele descobre que nesse planeta chegou uma criança que vai ensinar a todos sobre o amor, o dom do amor. E ele, com medo de perder o reino dele, ele quer capturar essa criança. Eu não falei matar no texto. Mas ele quer capturar essa criança. E a temática é toda espacial, por causa da questão dos reis magos, né? Que eles até viajam de algum planeta para outro, sim, alguma coisa assim. Sim, porque eram astrônomos, né? Então eu trouxe esse universo, né, de espacial, de planetas, para o todo. Então o espetáculo ele acontece. Até me lembra um pouco Pequeno Príncipe. Sim, muito. Muita gente na época fala, tá me lembrando Pequeno Príncipe. Não é é só uma referência. Né? Mas é algo que foi... Mas eu falei assim, mas é uma referência muito boa. Sim. Né? Riquíssima. E deu muito certo, graças a Deus. A gente depois conseguiu participar de um festival. E foi meu último trabalho com Ora Pro Nobis, porque em março a gente foi convidado de novo para apresentá-lo novamente online. E foi onde eu encerrei as minhas atividades com Ora Pro Nobis, que foi a última apresentação. E agora você começou esse projeto... foi aí que você começou o seu Instagram? Você começou essa questão da curadoria? É uma nova fase, assim? É uma nova fase. Na verdade, vem de uma crise, né, que eu tive. Bom, a gente vai falar sobre crise, né? Porque todo podcast... Tô falando muito, gente. Deixa eu te explicar. Esse podcast aqui, a gente fala isso todo dia, toda vez. Sobre crise. Porque é de artista e tem isso. Foi de uma crise, porque eu tava querendo realmente... Quer dizer, até hoje eu acho que eu tenho a hora que eu quero. O quê? Um pouco de desistir, sabe? Sim. Dessa coisa de estar no meio cristão trabalhando com arte. Porque eu vi tanta deficiência que eu falava assim, gente, não dá. Às vezes, assim, desleixo. As pessoas fazendo as coisas muito relaxadamente, né? Muita preguiça de fazer, né? Eu atendia várias pessoas ali, por exemplo, na fábrica para pegar figurino. Às vezes, assim, pessoa correndo atrás de um figurino. Quando é que é seu espetáculo? É hoje à noite. Eu falei assim, como assim? Seu espetáculo é hoje à noite e você não conseguiu ainda seu figurino? Deixa eu te falar, o Madison fez. Você pode falar, tá? Se foi, ele denuncia ele. Foi um mês antes. Mais de um mês. Então, que bom.
Teve pessoas que, por exemplo, já chegaram lá para eu atender com figurino, para falar assim, eu quero um figurino que nós vamos fazer um espetáculo sobre tal tema. E assim, não tem o figurino que a pessoa estava querendo, e a pessoa começar a inventar coisas que não tinha nada a ver, pesquisa histórica, falta de pesquisa histórica. E assim, querer fazer de qualquer jeito. Sim. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas pregando sobre excelência. Porque tá fazendo é para Deus. No final, teve uma que chegou um dia e falou assim, só que Deus é tão bom que no final tudo dá certo, né? Eu falei assim, aí eu olho assim, isso começou a me dar assim, uma crise. Porque eu falava assim, não, gente, não é para mim, não dá, não combina com, né? Sim. Até que um dia eu peguei e comentei isso, desabafei isso com uma pastora lá. Da dança, a Keila, que é uma ótima pessoa, inclusive, para vocês trazerem aqui. Eu fazendo o meu chão. Acho que sei quem é. E eu comentando com ela, eu tô cansada, eu vou largar isso aqui, porque eu não tô aguentando mais. E aí um dia ela simplesmente assim, simples, ela é super calma, tranquila, uma pessoa assim, serena, paz. Ela falou assim, mas é muito fácil, né, a gente criticar. E o que você tá fazendo para mudar isso? Aí eu calei, né? Me reduzi à minha insignificância, né? E guardei para mim. Quando foi uma outra vez, um outro dia, a gente conversando, ela virou para mim e falou assim, Fábio, cadê você nas redes sociais? Porque meu Instagram estava parado há mais de um ano. Cadê você nas redes sociais? Para ensinar as pessoas, de incentivar, fomentar isso, pesquisar, a correr atrás das coisas, a fazer... Né, a planejar as coisas de acordo com o tempo que se tem. Eu não estou falando de fazer coisas de última hora, porque isso acontece. Mas o que dentro do tempo que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer? Né? Tem gente que, por exemplo, quer construir um espetáculo de 2 horas em um dia. Não dá, gente. Né? A não ser que você tenha tudo, né, já pronto, de alguma coisa. Mas eu praticamente não conheço. Mas isso começou assim, a vir muito. Só que ainda assim eu enrolei 1 ano e meio para fazer isso, para criar esse Instagram. E aí eu comecei a pensar, a questionar isso. Eu tenho que sair, isso aqui não é para mim. Até que por fim eu falei, veio isso na minha cabeça, né, as palavras daquele, e ao mesmo tempo eu pensando, seria muita covardia e talvez negligência minha, porque se a igreja está precisando disso, talvez é exatamente aqui que eu tenho que estar. Né? E aí coincidiu, né, com a minha saída do Ora Pro Nobis, do grupo. Eu falei assim, então agora eu tenho mais tempo para eu me dedicar à rede social, porque rede social meio que escraviza, né, gente? Que isso é outro assunto que é outra crise que está gerando. Precisa muito, postar muito. Mas aí eu comecei e falei assim, vou criar. E aí depois de 1 ano e meio, né, nessa, né, procrastinação, né, confesso, eu acabei até mesmo com um incentivo de alguns amigos também do grupo e tudo, eu comecei a criar, né, o @LemosCuradoria, que é onde eu estou postando ali algumas dicas que eu aplicava no grupo que eu, né, trabalhava e que eu continuo aplicando até hoje, porque embora eu, né, não esteja fora do Ora Pro Nobis... Você fala sobre o que no Lemos Curadoria? Eu falo sobre figurino, eu falo sobre direção artística. No geral, são esses 2 temas, mas eu falo também sobre essa filosofia toda aqui de teatralidade bíblica, de figurino com a Bíblia. Eu também... Porque eu não quero eu não quero reduzir o Instagram ao pragmatismo. Eu penso também em conceituar. Entendi. É muito importante. Hoje, já pegando o gancho aí, né, de teatralidade bíblica, que você jogou esse termo aí na mesa... você também é professor de teatralidade bíblica. Eu nem sei o que é isso. Explica pra gente. Sim. Tudo é crise, gente. Ótimo. Teve uma vez que um dos integrantes virou pra mim e falou assim, pra quê, né, fazer isso? Por que a gente faz isso? Não tem necessidade nenhuma de a gente fazer isso. E eu fiquei com muito... E aquilo ficou na minha cabeça, martelando, né? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? E eu sempre questionei, porque eu fui criado numa família que não tem nada de arte. Nada. Pelo contrário, a família que vira assim, olha pra arte e fala assim, pra que isso? Né? E isso também me questionava. E quando esse integrante chega pra mim e fala assim, pra que a gente faz isso? Né? Qual que é o sentido? Deus não precisa disso, né? Inclusive é um dos meus primeiros vídeos no Lemos Curadoria. Deus precisa da arte, né? E
E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Por que a gente faz? Por que isso? Onde na Bíblia tem isso? Né? E eu comecei a perceber também que tinha esse questionamento de que o teatro não era para a igreja, não se encaixava dentro da liturgia. Respeito. Tem, né, pastores, tem teólogos que eles defendem biblicamente que não tem na liturgia, realmente, o teatro. Né? Mas dentro da história a gente vê por que dentro da liturgia não tem. Dentro da liturgia da Bíblia, né? Em tempos bíblicos, não tem. Aí já é a história do teatro. O teatro vai surgir na Grécia, né? Exatamente. Então, né? Não é da cultura judaica. Então. Sim, só que isso me incomodava. Porque eu pensava isso também. Falei, bom, o teatro surgia na Grécia, né? A Dioniso, ou seja, paganismo. Né? Dioniso a gente sabe que é um deus da sensualidade, né? Um alcoolismo. Então, essa cultura, como que eu encaixo isso dentro da igreja? E realmente, será que isso é de Deus? Né? Ficava assim, eu ficava questionando muito isso. Até que um dia eu comecei a orar mesmo, pedindo a Deus assim, uma direção. E eu comecei a me deparar com alguns temas da Bíblia que eram, na verdade, a raiz da palavra teatro na Grécia. Né? O que é o teatro? O teatro, a palavra teatro, ela vem do grego teatron. Thea significa visão, né? E tron significa lugar. Então, teatron é lugar onde se vê. Só que esse thea, essa visão no grego, ela não é simplesmente você ver. Ela é você ver e ter uma experiência. Então, eu comecei a perceber que na etimologia da própria palavra, criada no mundo pagão, a própria Bíblia estava repleta de teatrons. A começar, que aí é onde eu falo que na minha vida de teatralidade ela começa lá em Gênesis 3:21. Porque quando você pega, por exemplo, posto que teatron é lugar onde se vê algo sendo representado. E você vê que Deus, ele pega um animal, ele sacrifica na frente de Adão e Eva. Vamos colocar de frente de Adão e Eva, porque até então eles, obviamente, se eles viram se vestindo de uma pele, eles viram que um sacrifício aconteceu. A partir do momento que eles veem um sacrifício acontecendo, Deus tendo a misericórdia, a graça de traçar um plano para eles de redenção, vestindo eles com essa pele desse sacrifício, e eles percebendo que era por meio desse sacrifício, representando eles mesmos a remissão desses pecados, e era por meio desse ritual que eles conseguiam se reaproximar esta relação Deus e homem. Então, na verdade, o que o Senhor Deus fez ali no Éden foi levá-los ao teatron, ao lugar onde eles viram uma representação do Cristo sendo representado na pele de um cordeiro. Ou seja, o sacrifício de Deus em Adão e Eva é um teatro. Interessante. Se você olhar pela etimologia da palavra. Olhando para essa perspectiva, a cultura judaica ela vai ter muita representação. Assim, a forma como Deus vai revelando ali... através de vários teatros. Todos os símbolos ali do sacrifício, a forma como era feito o ritual todo dos sacerdotes, é muito teatral, né? É muito teatral porque... da forma como ele tem que se vestir, como que ele tem que andar. Grego, né? É o thea grego, onde você vê ele tem uma experiência. Então, eu vejo um animal sacrificado e eu tenho a experiência de entender que, na verdade, aquele lugar ali era para ser o meu. Né? Sim. Essa coisa do lúdico, né? Muito lúdico. Isso, a questão da visão, da necessidade que nós precisamos ver, né? E a materialização de um mundo espiritual, vamos dizer assim. Né? E aí a gente vai vendo que isso vai cercando, né, a história judaico-cristã sempre. Porque você vai vendo vários sacrifícios acontecendo, né? Você depois pega ali Caim, Abel e vai aí afora, depois Noé. Noé constrói a primeira plataforma, né? Porque é onde a primeira menção que você tem de altar na Bíblia vai ser em Noé, onde ele edifica um altar. Então, ou seja, ele fez a plataforma para quê? Ele deu nome ainda à plataforma. Então, a própria plataforma era uma representação teatral. E aí você vai pegando vários versículos, né? Quando Deus, por exemplo, pega Abraão e leva ele para fora da tenda, ele mostra as estrelas. Ele precisava de mostrar a Abraão as estrelas? Não, ele poderia simplesmente
lá dentro da tenda mesmo e falar com Abraão, Abraão, sabe as estrelas? Sabe as areias? Então, eu posso fazer sua descendência daquela forma. Ou ele nem precisava usar uma imagem. Não, sua descendência vai ser incontável. Isso, exatamente. E o que Deus faz? Deus leva Abraão a ter uma experiência em ver. Ele leva Abraão ao teatron, ou seja, ao ver e ter uma experiência, a um lugar, que é o quê? É ver as estrelas. E aí a gente já sabe, né, que Abraão, no caso, né, segundo alguns estudos teológicos, ele entendia muito dos astros, das estrelas, né? Então, perceba como que essa teatralidade ela vai percorrendo e perpassando a Bíblia, no geral. E depois ela vai ganhando formas na própria história da igreja. Só que, por que teatralidade? Porque, na verdade, eu não posso chamar isso de espetáculo. Porque eu entendo que espetáculo é a partir da Grécia, né? Agora, essa teatralidade a gente já vê desde o Éden, né? E eu não estou aqui dizendo que aquilo que aconteceu no Éden, os sacrifícios que o próprio Deus, né, instituiu, seria uma, vamos dizer assim, a farsa do teatro. Não. É uma teatralidade partindo dessa epistemologia da palavra. Sim, sim. Né? A própria ação de Jesus, algumas formas como ele... Algumas curas... Sim, exatamente. Tem uma teatralidade, por exemplo, quando ele cospe no chão, pega o barro, passa no olho do cego, para daí e vai lá se lava para então curá-lo. Existe alguma teatralidade ali, porque ele poderia simplesmente falar, veja. Tem alguns casos que ele faz assim, né? Veja, sim, ande. Né? Um outro exemplo de Cristo, assim, que é uma teatralidade que nós praticamos até hoje e ninguém pensa que é uma teatralidade. A própria ceia. Sim. Né? Bem... Comer isso em memória de mim, que isso é o meu corpo que é dado por vós. Na verdade, a gente não está comendo um corpo, a gente está comendo um pão que representa, né, o corpo de Cristo. Outro exemplo que, no caso, Cristo e João Batista deixou para nós, o batismo. Né? Para você nascer de novo, você precisa passar pelas águas. Né? Imageticamente, é uma materialização dessa ideia, né, do renascer, do nascer de novo, do arrependimento. Então, ou seja, o teatro, né, na verdade, é a matéria para nós, cristãos, né, abrindo esse parênteses. Para nós, eu vejo dessa forma. É uma materialização de uma fé, de um mundo espiritual. Né? Tanto que lá em Hebreus, o autor ele vai falar que o próprio tabernáculo, por exemplo, era um modelo, era uma representação de algo que estava no céu, que era real. Era um modelo de um tabernáculo que existe no céu. Então, a gente vê também essa teatralidade no próprio tabernáculo. A gente vê essa teatralidade no próprio Arão, nas próprias vestimentas. E aí a gente volta na questão da indumentária, da roupa, da liturgia toda que cercava, né, o próprio Abraão, onde cada item da vestimenta dele representava alguma coisa. Que, inclusive, é outra aula que eu dou, que é a vestes sacerdotais. Onde cada pecinha ali, cada pedra tinha um significado, tinha um porquê, tinha um propósito, que, na verdade, não é porque aquela pedra é que fazia diferença, não é porque aquela pedra era que fazia o milagre, não, mas aquela pedra, quando você via aquela pedra ali na roupa de Arão, as pessoas se identificavam no sentido de que isso aqui me representa, né? Era um meio visual de chegar. E até, por exemplo, quando... o povo estava sendo picado lá no deserto, e aí que Deus manda Moisés, aí vem a serpente, né? E que representava, e que depois vai ser usado como representação de Cristo. Assim como a serpente foi erguida, Cristo foi erguido. Foi uma espécie de representação teatral ali também. Sim, né? Tem várias na Bíblia, gente, Essa aula, por exemplo, eu dou ela mais ou menos entre 6 e 8 horas de aula. E Vasonoleiro, Jeremias é repleto de teatralidade. Ezequiel, né? Quando Ezequiel, por exemplo, pega uma mochila, abre o muro, sai à vista de todo mundo. O próprio Deus fala, você tem que fazer isso à vista de todo mundo. Ou seja, as pessoas elas têm que ver você fazendo isso. Porque é um teatron, é ver e ter uma experiência. Né? Por meio de ver, de materializar uma profecia. Né? Os próprios profetas também, quando eles iam liberar alguma profecia, algum rei de Israel, era também feito alguma coisa, né? Dividir capa, para falar que o reino estava sendo dividido. Para que ia precisar de rasgar uma capa, né? Ali para falar que o reino está sendo dividido? Bastava simplesmente falar, o reino vai ser dividido. Não, rasgou a capa, toma dois pedaços para você e 10 para você. Muito, então, né? Deus faz muito. Existia essa linguagem a visual. maior parte da ação
profética passava por teatralidade tanto do lado de Deus, por exemplo, foi com Oséias, né, que Deus manda ele... Sim. Com Oséias, então, casar com uma prostituta. E outras cenas, né, que Deus manda ele cozinhar uma comida lá e coloca esterco. Como... Aí primeiro era fezes humanas, se não me engano é depois... Ezequiel, né? Ezequiel, estou misturando as histórias. Mas o fato é que Deus usa muita teatralidade ali na hora de passar a revelação para os profetas. Não, e assim, é coisa assim que às vezes para nós hoje chega chocante, né? Porque, por exemplo, Ezequiel perdeu a esposa, né? Isaías andou nu, né? Essa de Isaías andar nu, isso aí foi primeiro no artístico. No artístico, né? E foi um bom tempo, não foi? Foi mais de ano. Foi mais de ano, né? Foi mais de ano. E assim... Isaías, Senhor Deus, eles já entenderam. Aí muita gente... Já entenderam, eu juro. E eu acho interessante, porque as pessoas falam assim, não, mas não é nu. Ele andou com... Alguns teólogos, né, falam assim. Ele andou com veste de saco. Sim, gente, mas... Independente se pra galera, a gente sabe. Considerado nudez. A nudez da época. Olha a questão da cultura. A nudez cultural daquela época era aquilo ali. Para hoje, se fosse hoje, eu tenho certeza que Deus ia mandar tirar tudo mesmo. Porque o nu hoje na nossa cultura é isso, né? E na verdade tem um embate, porque não se sabe se realmente ele usou o pano de saco que representava essa nudez toda ou realmente ele é nu. Mas o fato é que era uma vergonha diante das pessoas. Sim, né? Sim. Isso que é o que importa da gente pegar dali. Cara, você dá essas aulas todas, já faz o seu jabá aí. Como é que as pessoas estudam com você? Então, um dos propósitos do Lemos Curadoria, dentro do Instagram, futuramente eu penso assim, não tão a longo prazo, tá? Por favor, o Madison já vai cobrar, que você vê que ele cobra, né? Eu penso em realmente trabalhar essas aulas online. Legal. Né? Porque eu não acredito, eu não quero ficar com isso somente no presencial ali. Eu acho que a internet, a pandemia veio para até nos mostrar um pouco disso, né? Não que foi positivo na pandemia, mas uma das coisas que a gente aprendeu na pandemia foi exatamente a expandir, né, as nossas falas por meio do online. Nós estamos aqui, inclusive, para isso, né? Sim. Então, eu pretendo, né, com o @Lemos Curadoria, trabalhar essas aulas de teatralidade bíblica. Na verdade, assim, realmente incentivar e fomentar mesmo essa conceituação do porquê, né, a gente faz isso na igreja, por que a nossa cultura cristã, né, faz esse tipo de coisa, e principalmente fomentar a gente fazer isso com qualidade, qualidade técnica. Porque Deus, quando ele chamou as pessoas para fazer, por exemplo, o tabernáculo, ele chamou os profetas para falar. Ele não fez nada de qualquer jeito. Né? A gente vê o tabernáculo, Deus exigindo milimetricamente as medidas de cada móvel. E hoje a gente vai fazer alguma coisa artística, a gente cai ainda nessa questão do relaxamento. Né? Inclusive tem um provérbio, né, que fala, né, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Né? E é muito triste, principalmente quando, por exemplo, eu vejo uma certa vez, inclusive até a Delita, né, que esteve aqui com vocês, ela é uma das testemunhas disso. Que tem escolas aqui em Belo Horizonte que quando um aluno de teatro, quando um aluno ele é muito ruim ou ele não consegue fazer determinado exercício, os próprios professores falam assim, está parecendo que você está fazendo teatrinho de igreja. Ou seja, a gente vê, infelizmente, a igreja sendo referência de má qualidade. Né? De fazer de qualquer jeito. E ainda tendo a cara de pau de falar que está fazendo para Deus, porque Deus olha o interior. Né? Deus olha o interior, gente, mas as pessoas não olham o interior. Né? E se a gente quer alcançar as pessoas, a gente precisa trabalhar o exterior também. Né? E, lógico, o próprio Deus, ele também trabalha o exterior. Né? Caso contrário, ele não teria feito tantas exigências no tabernáculo, ele não teria vestido Adão e Eva e materializado essa ideia, né, de plano de redenção, ele não teria traçado uma teatralidade para a gente aí entender o propósito dele. Né? Mas você dá aula em 2 escolas ou mais, aí presencial também, né? Sim, dou aula na escola PI, né, que eu começo amanhã, inclusive. Mas lá eu vou dar aula de história do teatro. Né? E na Fábrica de Artes eu dou aula de teatralidade bíblica e história do teatro. Inclusive, né, enquanto nós estamos aqui gravando esse podcast, as matrículas estão abertas lá na Fábrica de Artes para quem quiser. Fica aberta até quando as matrículas da fábrica? Até o final de agosto.
Até o final de agosto. Até o final de agosto. Então é até hoje, porque esse episódio vai ao ar dia 31 de agosto. Exatamente. Então corre aí, se você tá vendo esse episódio, você tem que umas tu tem até 4 meia-noite. Se você quiser saber um pouquinho de teatralidade bíblica, corre, ou me segue na rede social. Isso, já tá ótimo. Mas vamos deixar aí os links tanto da Escola Pi quanto da Fábrica de Artes, né? Sim. Quando tiver novas turmas e tal, o pessoal pode participar. Quer acrescentar, mano? Cara, tem muita... são muitos assuntos, tem muita coisa boa, né? Mas acho que a gente já pode puxar pro fofoca? Sim. A gente tem um quadro aqui, mano. É o seguinte. Você avisou ele? Não, né? lembrei. É bom assim, que aí a gente já... Será que eu sei de alguma já fofoca? assim, né? A gente tem um quadro aqui chamado Fofoca Reversa. Então, qual que é a ideia, né? É a gente falar bem das coisas, né? Ou seja, indicar coisas legais, coisas boas. Assim como a sua amiga, né, te perguntou, como é que é o nome dela? A amiga te perguntou o que você está fazendo. Viviane? A da dança lá? Keila. Keila. O que eu estou fazendo para mudar essa história? Isso, o que você está fazendo, né? Que te confrontou, né? A gente tem muito essa ideia aqui de não só fazer algo, né? Por tudo isso que a gente falou, por toda essa questão da excelência, das referências e tal, mas também de indicar a gente que está fazendo, né? Fazendo coisas. Então a gente chamou esse quadro de fofoca reversa, né? Falando bem das pessoas, falando bem de projetos e por aí vai. Vale livro, vale curso, vale livro, música, álbum, qualquer coisa. Então, diga aí, Madison. Não, começa você, cara. Diga aí, porque de vez em quando a gente chega nesse lugar assim, meio às cegas também, tá? Então você tá... Aquela coisa, né? Deixa eu correr aqui, né? Isso, aqui e tal, deixa eu ver alguma coisa. Então, Madison, você tem alguma coisa em mente aí? Ou você esqueceu também igual eu? Não, eu só lembrei agora que tinha esse quadro no programa. De vez em quando a gente mesmo esquece, tá? Mas fala aí, eu quero, porque eu já pensei em um já. Não, pode falar. Pode falar? Não, é porque assim, eu vou falar o meu que vai acontecer daqui a 10 dias, é isso? Provavelmente, 11 dias. Que é o nosso sarau. Sarau Cena. Vou fazer inclusive, aqui Ed, bota pra gente na tela aí. Vou fazer aqui o meu fofoca reverso, vai ser um jabá. Um jabá alto. Um alto jabá. A gente tem aqui o nosso Sarau Cena, Nossa Mineiridade é o nosso tema, que é o sarau do nosso coletivo. A gente tem um coletivo de artistas, somos músicos, né? Músicos e bandas e etc. E aí a gente vai fazer um sarau no dia 10 de setembro, às 15 horas. Você vai conseguir achar o ingresso para esse evento lá no nosso Instagram, que é @cenaavista, tá bom? Nós somos um coletivo de artistas de Minas Gerais. A gente falou muito aqui sobre buscar mais referências e por aí vai. Isso é uma coisa que a gente tem buscado fazer muito, que é buscar mais referências, fazer algo legal, fazer uma música com excelência, né? E fazer uma música também com autenticidade, né? Não somente copiando o que está sendo feito por aí. E falar em referências, a gente também vai ter músicas de artistas mineiros que marcaram aí a música popular brasileira. A gente vai apresentar essas músicas lá. E não somente música, mas a gente também vai ter outros tipos de artes. A gente vai ter dança, a gente vai ter poesia, inclusive com o Madison Barreto e alguns outros amigos. E a gente também vai ter artes plásticas, então você vai poder ver lá quadros expostos e por aí vai. Ou seja, vai ser um evento assim muito brabo, vai ser um evento muito, muito rico assim nessa questão, toda essa questão de experiência, né, que a gente falou aqui hoje. Então a nossa ideia é fazer algo bem legal, e esse é o Sarau Cena com esse tema Nossa Mineiridade, é claro, valorizando coisas que a gente tem aqui, né, valorizando o que a gente está produzindo aqui ou que já foi produzido. E você encontra ingressos para o nosso sarau lá no nosso Instagram, no link da bio do nosso Instagram, @cenaavista. É isso. Isso é decolonizar, né? Pois é, exatamente. É o nosso aqui, rapaz, vamos valorizar. Decolonizar, explica pra gente o termo aí. É realmente esse caminho, né? De você valorizar a sua cultura e realmente incentivar aquilo que é a cultura nossa brasileira e não trazida, né? Legal. De colônia. A gente gosta disso. Vou usar mais essa palavra agora. É um quadro Momento Decolonizar. Isso, inclusive, é um outro projeto que eu tenho, que chama, de outro texto. Cheio dos projetos. Vamos juntar esses projetos aí. Cara, eu não, o que eu consegui pensar aqui de fofoca reversa, pode voltar para a marca do vitral aí, que
Cena tá tomando espaço aqui. Não é Cena Cast. Deixa aí. Mas aí... tem uma amiga que é consultora de imagem, a Priscila Matos, e ela presta consultoria de imagem, principalmente para mulheres e principalmente no âmbito um pouco mais, pelo menos a minha leitura, né? As mulheres no âmbito um pouco mais profissional, né? Não só de como me vestir para ir para festa, mas enfim, acaba sendo integral, né? De toda a imagem que está passando. E ela posta bastante conteúdo no Instagram, né? Eu vou deixar o Instagram dela. E muita coisa que ela fala não só para mulheres, né? Para homens também. E, enfim, né? Todas essas dicas de imagem. Ela já trabalha com isso, que é uns 2 anos, né? Ela estuda moda. Enfim, e eu participei um pouco aí desse início de carreira dela, então eu gosto de indicá-la aí para as pessoas. Priscila Matos, vai estar aqui o @ dela aí também na descrição. Bom, faça a sua fofoca. Olha, eu tenho até... Primeiro, né, a escola que eu estou dando aula de teatralidade bíblica e de linguagem das roupas, já que a gente falou tanto disso, né, aqui, que é @EAB, Escola de Adoração Bíblica. É presencial? É online, é uma escola que começou esse ano, de uma amiga minha, pastora Priscila Tomé, e ela abriu essa escola online, onde tem, sim, várias temáticas voltadas para essa questão do caráter cristão, o coração do artista. Inclusive, uma das aulas é sobre o livro do Coração do Artista. Eu tenho aula de teatralidade bíblica, vestes sacerdotais, linguagem das roupas. Fala sobre criatividade, inclusive a Keila, essa pastora também, ela está lá também na escola. Legal. Né? Então, @EAB Bíblica. Tem site também? Pelo Instagram? Tem um Instagram. Tem um Instagram. Okay. É a B, só que o B já forma o Bíblica. Entendi. É a Bíblica. Beleza, vai estar aí na descrição. Muito legal. Sim. E tem a própria Keila, né? Que eu falei com vocês aí, que foi a que me incentivou a fazer esse Instagram. Que é... Eu vou ter que colar, gente, porque... Cola aí, tudo bem. Kainos, com K, kainos.inspira. Que também ela dá bastante dica. O dela é mais voltado para dança. Legal. Né? Uhum. Eu já esbarrei com ela em alguns eventos. Sim. Cara, muito obrigado. Deixa eu só fazer mais uma indicação. Pode falar. É porque é legal, porque a gente conversou aqui. Já no início, a gente falou de uma pessoa muito legal, falando sobre essa questão de arte mineira e etc., incrível. Que é a Júlia Ribas. Minha parceira de projeto. E eu tava falando com o Fábio que ela é uma das madrinhas, assim, do Cena à Vista, sabe? Quando a gente começou, eu peguei o celular aqui para colar o Instagram dela, para falar certinho, que é oficial.juliaribas, assim. Oficial.juliaribas. Mulher de Deus demais. Mulher de Deus, é uma artista, assim, de uma sensibilidade, de uma visceralidade também absurda. E que é a trilha sonora do Valongo e, se Deus quiser, dos Pretos Novos. Amém. Tá ouvindo, né, Júlia? Você tá intimada, tá bom? E, inclusive, estar aqui em breve. A Júlia vai estar aqui em breve, se Deus quiser. Ela é uma mulher incrível, artista sensacional. Enfim, oficial.juliaribas. Segue lá também. Queria fazer essa fofoca reversa extra aqui. E é isso. Várias fofocas. Né? Várias fofocas. Muito bom. Não era toda fofoca fosse assim, né? Fábio, muito obrigado. Quer dar suas últimas palavras? Eu que agradeço. No podcast. Falei demais, né? Acho que deve ter dado umas 3 horas esse podcast. Deve ter dado, né? Muita conversa boa. Espero que eu tenha conseguido passar, né, um entendimento. Vários temas polêmicos, né? Que nos barramos. Eu falei, meu Deus. Não, a gente só passou pertinho. Só desbarramos. Mas é isso, né? Realmente fomentar, né, essa questão artística na igreja, que eu acho que é uma linguagem que a igreja precisa se apossar e aproveitar, né, dela. E eu agradeço demais a oportunidade, a confiança de vocês de estar aqui, né, no podcast de vocês. Realmente, assim, para mim foi uma surpresa enorme. Na hora que eu vi o WhatsApp do Madison, eu falei, meu Deus, não estou acreditando. E aí eu até mandei uma mensagem para Delita. Delita, vou ou não vou? Esse povo sem não. Mas na hora eu falei assim, você quer saber? Eu não vou pensar muito não, eu vou, porque se eu pensar muito eu não vou. Que bom. O nervosismo vai bater. Mas é isso, agradecer muito pela oportunidade de vocês, que Deus continue abençoando o projeto de vocês aqui. Obrigado. Alcançando muitas e muitas pessoas, porque eu acho que a igreja precisa, e é muito bom ver pessoas que realmente venham fomentar, né, essa conversa sobre arte na igreja e realmente quebrando um pouco de religiosidades que às vezes tanto nos travam, né? Sim. É isso. Verdade.
É isso. Estamos encerrando aqui mais um podcast Vitral. Você quer falar alguma coisa? Não, né? Pode ser. Tá bom? Tô aqui encerrando. Se você gostou desse episódio de hoje, comenta aí o que você achou, o que você acha sobre as questões aí que foram faladas. Se você quer apoiar esse projeto, você pode achar aí na tela em algum lugar o Pix. A gente tem o nosso QR Code e tem também o nosso e-mail que você vai ver aqui na tela. Se você quer ser patrocinador desse podcast, se você acredita na causa, quer ver a sua marca aqui, entre em contato conosco que vai ser muito legal a gente apoiar a sua marca também, enquanto você apoia essa causa tão importante. E é isso. Até o próximo episódio e valeu! Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Até o próximo. Bora. Tchau, tchau. Valeu.